Meu nome é Hugo Barros, eu trabalho numa divisão de empreendedorismo e transferência de tecnologia da Universidade do Algarve, mais conhecida como CRIA, que é uma marca que nós mantivemos. Portanto, neste momento, tu como chefe de divisão da divisão de empreendedorismo. É uma divisão que internamente depende do Sr. Vice-Reitor, do Sr. Pró-Reitor para a Inovação e Transferência de Tecnologia, e, portanto, o que é que nós fazemos de uma forma geral? Nós, de uma forma geral, eu costumo apresentar 3 mais 1 atividade, ou seja, nós trabalhamos com as áreas de direitos de propriedade industrial, portanto, tudo o que seja registro de marcas, patentes, logotipos, direitos de autor, contratos de licenciamento, apoio aos investigadores e fora da universidade, a empresas nas áreas de inovação. Depois temos uma segunda área, que é o que nós chamamos a área de empreendedorismo, onde enquadramos todo o processo empreendedor. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, desde aquilo que é a fase mais de promoção e disseminação do empreendedorismo, workshops, seminários, aulas, concursos de ideias, webinars, nesta altura muito na moda. Isso é uma das áreas que nós fazemos. Nós nesta área temos uma incubadora que se chama Walk Tech Start, que estamos agora em fase de reformação e que somos nós que gerimos. Portanto, são cerca de 24 espaços que temos cá, para escritórios e para laboratorial, e portanto somos nós que gerimos esse espaço internamente na universidade. E estamos agora em fase de instalação daquilo que é chamada aceleradora, que é uma fase posterior, após a incubação, à incubação que existe, que é o Polo Tecnológico do Algarve, que é um projeto que está a ser neste momento edificado, e portanto eu penso que daqui a um ano teremos os espaços disponíveis para as empresas. Depois aquilo que eu costumo chamar normalmente mais mão na massa, mais apoio ao processo empreendedor. O que é que isso significa? Significa apoiar no processo de criação de empresa e validação do projeto empresarial, desde a fase da ideia até a fase de comercialização, aceleração e internacionalização. A terceira área é uma área de transferência de tecnologia e conhecimento, ou seja, o que nós fazemos é, ponto 1, identificar as oportunidades de conhecimento e o potencial de conhecimento que possa ser transferível para o mercado no seio da universidade e dos centros de investigação. Portanto, perceber o que é que nós temos em termos de equipamento, infraestruturas, conhecimento, recursos humanos passível de ser valorizado no exterior. Tentamos fazer, portanto, este scouting é feito por nós internamente nos centros de investigação. Depois fazemos quase uma coisa parecida, que é um levantamento de necessidades de ID junto do setor empresarial, ou seja, ou diretamente através das empresas e dos empreendedores, ou através das associações empresariais, as associações representativas do ecossistema, no sentido de perceber o que é que as empresas precisam em termos de ID, que áreas, em que montante, quanto é que isso representa, se é uma consultoria, se é alguém que faça um processo mais desenvolvido, mais dinâmico. Portanto, é isso que nós tentamos fazer na área de transferência de conhecimento. E depois ter uma identificação de procura e oferta de ID. Portanto, tentamos fazer fazemos aquilo que normalmente nós chamamos Science to Business, que é fazemos uma agregação, ou chamamos as pessoas a falarem uns com as outras, portanto, chamamos os investigadores e as empresas, já identificados naquilo que são as áreas que precisam, e tentamos encontrar ali, construir o projeto e construir um roadmap para o desenvolvimento da tecnologia que se pretende. Portanto, estas são as 3 áreas que nós temos: propriedade industrial, empreendedorismo e transferência de tecnologia. Só uma nota adicional, é que normalmente nós chamamos o 3 mais 1, porque de facto há uma área que tem sido importante para nós, que é a cooperação internacional. Não só porque é uma forma de captarmos algumas verbas e algum financiamento internacional para apoiar iniciativas que nós tentamos dinamizar, mas também porque são redes de excelência para nós e para as empresas, ou seja, percebemos em termos de entidade de apoio ao empreendedorismo, trabalhando com os outros no exterior, o que é que fazemos bem e o que é que fazemos menos bem. O que fazemos menos bem transferimos e potencializamos, o que por vezes fazemos menos bem aprendemos com os parceiros internacionais para fazer esta transferência de boas práticas. Também é importante. E ao ter estas redes internacionais é importante porque significa que conhecemos as pessoas, e quando vamos intermediar e quando vamos apoiar os empreendedores, essas redes ficam disponíveis para os empreendedores, ou seja, uma empresa que precise de externalizar ou de aceder a mercados externos, nós temos um bom ponto de contacto, que conhecemos, que trabalhamos, que desenvolvemos, portanto isso é importante. Portanto, isto é um bocadinho assim, muito rapidamente, o que é que nós fazemos e que objetivos é que resultam da atividade. Relativamente à importância da inovação, tentando ser muito concreto, como uma expressão no Algarve uma empresa costumava dizer, eu posso não querer competir com ninguém, eles vão vir competir comigo. E portanto isto quer dizer que hoje em dia no mercado global a concorrência não é uma palavra, não é um conceito, não é um feito de ver, é uma realidade.
E, portanto, quem está no mercado está dependente completamente daquilo que é a concorrência local, nacional e internacional. Até porque, imagino como vocês sabem, quer dizer, na maior parte das vezes, nem é legal, nem podemos nós pôr barreiras à comercialização, e, portanto, muitas vezes a Organização Mundial de Comércio, a União Europeia, quer dizer, tem regras à concorrência, e, portanto, nós não podemos diferenciar um setor face ao outro. Podemos sim potenciar, mas a questão da inovação é só para dizer que hoje em dia eu penso que um fator crítico, emergente, diário, naquilo que é a realidade das empresas, porque se não formos capazes de conseguir inovar permanentemente através da melhor qualidade do produto, mais eficiência no custo de produção, melhor marketing, melhor capacidade de entrar em outros segmentos de mercado, acabamos por perecer, porque os outros vão chegar a melhor preço, com melhor marketing, com melhor estrutura, com melhor produto, e acabamos por cair. Empresas, a maior parte delas, têm vindo muitas a criar gabinetes internos ou estruturas internas de inovação, mas efetivamente a empresa tem uma atividade produtiva, muitas vezes, uma atividade comercial, tem recursos humanos para gerir, tem uma carga estrutural, eu digo assim, burocrática, económica, complicada, e, portanto, normalmente não é possível, ou mesmo as grandes empresas, não é possível ter na sua estrutura tudo aquilo que é necessário para o processo de inovação. Já para não falar que hoje em dia ninguém consegue agregar todo o conhecimento e, portanto, teria sempre a necessidade de falar e de reunir com outras entidades, outras universidades, com centros de investigação. Adicionalmente a isso, eu acho que hoje em dia também aquilo que se fala é as multicompetências, ou seja, é a variedade relacionada, é a capacidade de intermediar setores, ou seja, como é que nós intermediamos, por exemplo, o setor do agroalimentar com o setor da tecnologia, para que, por exemplo, você tenha uma estufa ou um sistema de produção agrícola, esse sistema de produção está otimizado ao máximo, com sensores, com a informação disponível. Como é que, por exemplo, eu estou a falar de projetos reais que temos acompanhado, como é que eu consigo interligar aquilo que é um projeto agrícola com o setor da medicina e da saúde e bem-estar, através da microencapsulação, através da introdução nos produtos alimentares de componentes não só estéticos, mas que vão de encontro àquilo que é necessidades de alimentação das pessoas, sei lá, as necessidades dos cílicos. Quer dizer, estas áreas são cada vez mais fundamentais. Portanto, é aqui que eu acho que a universidade tem um papel importante, porque efetivamente as empresas vão continuar a inovar, têm que continuar a criar dinâmicas internas para que essa inovação aconteça, sistemas de qualidade, de abertura a novas ideias, reformação dos recursos humanos, algum equipamento, sem dúvida, mas acho que não é realista perceber que a empresa vai ter todas as dinâmicas internas, quer em termos de infraestrutura técnica, recursos humanos, equipamentos, dinâmicas de investigação. É impossível, é demasiado amplo hoje em dia e exigente. Uma das soluções, e é isso que nós pretendemos promover, é que haja uma ligação à universidade, porque a universidade muitas vezes tem equipamento destinado à investigação, que muitas vezes está afeto à entidade de investigação e ao ensino, e, portanto, não está muitas vezes maximizada a sua utilização, há aqui potencial de utilização. Além de mais, o que fazemos é a investigação, portanto, está sempre alinhado. Existem dinâmicas e metodologias de investigação definidas, validadas, publicadas, que muitas vezes não é a realidade nas empresas. E em muitos produtos é importante não só desenvolver, mas provar o processo que foi feito, o processo de inovação, para provar por A mais B que vai dar sempre aquele resultado. E, portanto, sei lá, na certificação de produtos do Infarmed, de produtos alimentares, tudo mais, esta relação com as entidades, com uma entidade externa idónea, como a Universidade de Ciências de Investigação, eu considero que é algo absolutamente fundamental, não só pelo projeto, pelo resultado que daí advém, mas pelo facto de haver uma entidade externa, como é o caso da Universidade, que valida e publica cientificamente esses resultados para serem validados e replicados pelos outros agentes internacionais. E, portanto, não me tentando alongar, e acho que é aqui o papel e a importância das universidades na capacidade de inovar das empresas. Eu aqui os desafios são sempre exigentes na colaboração em qualquer entidade, sendo que na universidade e nas empresas tem alguns fatores que eu acho que ainda são mais relevantes. E são isso mesmo, são desafios. Eu acho que podemos dizer que na grande maioria, se não todas as vezes, nenhum projeto deixou de desenvolver-se por causa destas diferenças, digamos assim. O que é que quer dizer com isso? É importante ter presente quais são os objetivos de cada entidade, ou seja, e permitam-me aqui a expressão, quer dizer, normalmente as empresas precisam de inovar e precisam de ter
para ontem uma coisa que é um bocadinho melhor do que já tinham hoje, porque é a forma de demonstrarem ao mercado que estão a inovar, é a forma de serem mais eficientes, e isso é diariamente, e portanto é um processo contínuo. Isso é importante. Normalmente as empresas também não têm recursos super limitados, porque como agora se vê, mesmo as empresas que estavam bem com um momento de crise, de um momento para o outro, muito bem capitalizadas, é complicado, porque é meses de custo e não de faturação, de receita, são meses que a receita e a atividade demorará a voltar, e portanto as empresas têm sempre aqui uma questão financeira e de timing e de objetivos muito concreta. A universidade, por seu lado, tem objetivos muito concretos também, que é importante ter os presentes. Os investigadores são avaliados pela investigação que publicam, e isso é um ponto importante a ter presente. Muitas vezes existia aquela ótica da Torre de Marfim, ou seja, que os investigadores eram pessoas muito bem pagas, que ninguém sabia o que eles faziam, que não queriam trabalhar com as empresas, e as empresas, isso é o que as empresas dizem, depois de algo de investigação, por vezes, a ótica era que as empresas não querem saber da inovação, só querem fazer coisas para ganhar dinheiro e que não querem saber e não querem ter atenção às pessoas. Eu acho que tudo isso, a experiência tem demonstrado que são erros contínuos dos dois lados. Todos estão interessados na colaboração e há aqui um potencial enorme. A questão é perceber qual é o papel de cada um, como dizíamos, das empresas. É a questão do timing, do objetivo ser muito concreto, porque não há possibilidade de investir em coisas que não sejam rentabilizáveis, e, como digo, a questão de tentar aqui um timing muito curto, porque o mercado não perdoa. Na parte da universidade, como digo, é que os investigadores, como dizia, efetivamente são avaliados pela sua investigação e, portanto, não interessa muitas vezes, só não descontextualizando, não é tanta a questão do que é que nós poderemos gerar em termos de atividade económica e de royalties e de faturação futura, é muito que o investigador precisa de publicar, e se a empresa, para ele, na sua estratégia, a publicação é algo que não é possível, porque há direitos industriais, porque há segredos da atividade empresarial, portanto, isso limita um pouco a atividade do investigador. Portanto, isso é importante deixar logo no início quais são os objetivos de cada um e dentro dos seus objetivos o que é que cada um irá fazer. Um segundo ponto que eu acho que é importante é a questão do timing, que dizíamos ainda há pouco, porque enquanto que as empresas precisam de colocar amanhã, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, alguma coisa no mercado, as universidades têm timings que trabalham no médio prazo, no longo prazo. Portanto, a universidade não deveria estar a investigar algo cujo output seja daqui a uma semana ou um mês. A universidade deve investigar, deve desenvolver investigação e conhecimento para o mercado, de forma geral, e, portanto, deve trabalhar no médio prazo, no longo prazo. E essa dicotomia, às vezes, de prazos pode criar alguma fricção. Não é o caso, eu acho que tudo, sendo bem identificado, a universidade faz a sua investigação, resolve os seus objetivos esses e resultados que são potenciados e valorizados pela empresa, que são prototipados, que são comercializados, portanto, tem funcionado muito bem, mas é só dizer que, de facto, esse é um dos desafios. Eu penso que o outro desafio é os objetivos económicos, porque, mais uma vez, enquanto a rentabilidade económica deve ser um fator relevante para todos, para ambas as instituições, o facto é que as empresas têm aqui uma necessidade muito eficiente de otimizar cada euro investido e, portanto, significa que, muito embora por vezes existam áreas que são muito relevantes a nível de investigação que potenciam outras áreas, têm um efeito spillover muito elevado, na parte da empresa, por muito importante que seja, o importante é perceber qual é a rentabilidade daquele investimento, em que período, qual é os custos associados, qual é o impacto na atividade económica e, portanto, é aqui estes 3 fatores que eu diria que são os maiores desafios na colaboração entre empresas. Portanto, os objetivos de cada um, os timings e os resultados que cada um daí advém. Penso que é esses os pontos que nós tentamos desde o início deixar muito claro para que todo o trabalho depois nunca esteja sempre isso presente e nunca crie nenhum problema. Olá, o meu nome é Sofia Vairinho, eu faço parte do CRIA, da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve. Sou responsável pela unidade de apoio à propriedade intelectual dentro da universidade e da estrutura da universidade e também dou aconselhamento jurídico à universidade e à relação e promovo a relação entre a universidade e as empresas. Neste âmbito também colaboro ainda com a Algarve STP, que é uma associação que está vocacionada para a colaboração entre as universidades e as empresas, promovida pela Universidade do Algarve, e vou tentar aqui dar resposta a algumas das solicitações que me foram apresentadas. Sou também docente na Faculdade de Economia, de Empreendedorismo, Direito das Empresas e Direito da Propriedade Intelectual.
Em relação à questão que nos é colocada, no que diz respeito aos principais aspectos em que as empresas do setor agroalimentar se devem focar quando desenvolvem a sua estratégia de gestão de propriedade intelectual, existe previamente um conhecimento que a própria empresa deve ter em relação àqueles que são os seus ativos intelectuais. Salvo melhor opinião, é importante saber o que é que está a ser desenvolvido na empresa. É importante saber o que é que também está a ser desenvolvido no setor e que pode ser útil em termos de inovação e desenvolvimento para aplicarmos na atividade empresarial, nomeadamente no âmbito da indústria transformadora. Portanto, para além de saber que ativos intelectuais é que a nossa empresa tem, também convém identificar quais são aqueles ativos intelectuais, quais são aqueles produtos ou processos que eventualmente poderiam ser inovadores e representar uma mais-valia para o desempenho da própria empresa. Neste sentido, pode acontecer muitas das vezes que algum dos colaboradores da própria empresa se entusiasme e muitas das vezes possa também desenvolver atividades de investigação e desenvolvimento no seio da própria empresa e alcançar ou maximizar algum resultado que possa depois ser interessante para a própria empresa e incorporar na sua elaboração no dia-a-dia. Existe também alguns aspectos que convém ter em consideração quando estamos a tentar criar algum tipo de estratégia para a gestão de propriedade intelectual. Inicialmente, também é importante ter conhecimento dos diversos tipos de direitos de propriedade intelectual que podem surgir no âmbito das atividades de investigação ou desenvolvimento, ou mesmo no âmbito das atividades normais de elaboração da empresa. Para além de ser importante a própria empresa ter alguma percepção em relação à própria marca que pode utilizar no âmbito do comércio que desenvolve, ou no âmbito da própria indústria, é também importante saber e ter presente que existem também outros mecanismos, nomeadamente a patente, o design, a proteção através do design e até através do segredo comercial. São mecanismos de propriedade industrial que eventualmente podem ser úteis para a atividade da empresa no seu dia-a-dia. Se existir uma solução nova para resolver um problema técnico existente, a empresa tem de estar consciente que existem algumas soluções que podem ser interessantes para maximizar aqueles que são os seus resultados decorrentes de algum processo ou de algum investimento que a própria indústria ou a própria empresa tenha tomado a decisão de inserir nos seus meios e nos seus próprios processos. Em relação a outras questões associadas com a estratégia da gestão da propriedade intelectual, convém não olvidar que se eventualmente existir algum direito de marca, essas marcas têm de ser renovadas 10 em 10 anos, se eventualmente existir depois também algum direito de patente associado a alguma tecnologia, alguma solução nova, alguma invenção que seja desenvolvida no âmbito da atividade da empresa, convém também ter consciente e estar desperto para isso, que existem algumas anuidades que devem ser pagas, mas pronto, tudo isso são processos administrativos e aquilo que é importante reter é que efetivamente, se existir no âmbito da atividade da empresa alguma solução nova que careça de proteção, convém depois agilizar o tipo de proteção necessária para esse determinado processo e eventualmente depois socorrer-se de especialistas que podem ajudar depois na instrução de eventuais processos seguidos de registro, quer direitos de propriedade industrial, quer direitos de propriedade intelectual. No que diz respeito aos cuidados a ter quando estão envolvidas pelo menos 2 ou mais entidades no âmbito de um processo que envolve inovação, existem alguns cuidados que eventualmente podem ser considerados. É sempre importante, quando estamos a desenvolver uma inovação e se essa inovação decorre de uma parceria, convém sempre, e é importante, nós termos bem definida, aliás, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual que podem ser emergentes da realização desses trabalhos ou desse desenvolvimento de uma inovação conjunta. Neste sentido, existem uma série de documentos que podem ser outorgados entre as partes, dependendo do tipo de colaboração que se visa a nível empresarial. Portanto,
Existem documentos que por si são caracterizados por serem documentos quase preliminares no âmbito das próprias negociações entre as empresas. Podemos falar, por exemplo, dos acordos de confidencialidade entre as entidades antes de se desenvolver ou de se iniciar o desenvolvimento do processo de inovação, que pode conduzir a resultados que podem ser suscetíveis de proteção e suscetíveis de valorização económica. Ou podemos, inclusivamente, na sequência até desse próprio acordo de confidencialidade, existir também a outorga de protocolos de colaboração, de memorandos de entendimento, até de acordos interinstitucionais que podem, de uma forma inicial, regular as relações entre as empresas e as entidades, quando se está a iniciar o tal processo de desenvolvimento de uma inovação. De referir também que, em relação à titularidade dos direitos de propriedade intelectual, podemos socorrer, por exemplo, de determinados documentos que fazem eles próprios ou que ajudam eles próprios na regulação da titularidade dos direitos de propriedade intelectual. De referir também que é sempre importante sabermos quem são os titulares do desenvolvimento de determinada invenção, determinada inovação, e é importante também, dentro da própria empresa, nós sabermos quem são os autores, os inventores das próprias tecnologias ou das próprias soluções novas que estão aqui a ser identificadas como potencial inovação ou potencial invenção. Nesse sentido, existem inclusivamente direitos morais dos próprios inventores que convém ter presentes e convém inclusivamente salvaguardar. De referir ainda que, em relação aos próprios acordos que têm de ser e que podem ser utilizados como boas práticas, esses acordos dizem respeito, muitas das vezes, à regulação dos direitos de propriedade industrial e podem ajudar a definir não só a titularidade, mas depois as questões associadas à própria gestão dos tais direitos intangíveis, das tais invenções ou dos próprios produtos ou processos que podem resultar e ser suscetíveis de serem protegidos pela propriedade industrial, mas utilizando esses próprios acordos, podemos ter já de uma forma mais ou menos orientada alguma solução ou alguma estratégia que pode também indicar à própria empresa envolvida no tal processo, com outras empresas ou com outras entidades, pode indicar logo um percurso ou um caminho que a vai ajudar em termos de gestão e valorização daquilo que é o seu ativo intangível, aqueles que são os novos processos, os novos produtos que decorreram de uma parceria entre várias entidades e que vai ser agora valorizada, comercializada e eventualmente poderá ter depois as consequências que vão decorrer dos acordos específicos que forem celebrados no âmbito da gestão e da valorização desses intangíveis, com o eventual pagamento de royalties ou aquilo que as partes decidirem otorgar. Por fim, em relação à importância de uma estratégia de gestão da propriedade intelectual quando a empresa desenvolve uma inovação, esta estratégia pode fazer algum sentido e pode colocar a própria empresa numa posição mais confortável em termos de negociação daquela invenção ou daquela solução nova que foi desenvolvida pela própria empresa, nomeadamente quando tiver de se relacionar com terceiros. A vantagem de termos uma estratégia de proteção e gestão da propriedade intelectual pode colocar sempre a entidade numa vantagem que é uma vantagem considerada competitiva, porque ao proteger e ter consciência da possibilidade de proteção em relação àqueles que são os nossos resultados, os resultados empresariais de determinada empresa, dá necessariamente uma vantagem, não só ao nível da compreensão, mas também depois ao nível da própria gestão que a empresa pode fazer em relação aos seus direitos intangíveis, às suas patentes, às suas marcas, ao seu design, a toda uma série de ativos intelectuais que, num primeiro momento, pode-se considerar que podem não representar um valor acrescido, mas que, a médio e longo prazo, podem ter algum impacto naquela que pode ser a gestão corrente da própria empresa, nomeadamente se existir a possibilidade de valorização ou de comercialização de algo que foi desenvolvido pela nossa empresa com terceiros, nomeadamente através da celebração de contratos de licenciamento dos nossos próprios direitos de propriedade industrial. Portanto,
ter uma estratégia de gestão de propriedade intelectual pode passar não só por um conhecimento adequado em relação à própria propriedade industrial ou propriedade intelectual, como também pode passar pelo facto da própria empresa poder ou querer implementar dentro da sua estrutura regulamentos associados à própria propriedade intelectual que é desenvolvida no âmbito da sua atividade. Será uma solução que pode variar de acordo com a dimensão da própria empresa, mas que poderá também fazer sentido caso a empresa tenha um crescimento gradual ou um crescimento acentuado ao nível da investigação e desenvolvimento e que justifique inclusivamente depois a prática mais concertada em relação à gestão de direitos que vão emergindo e que vão surgindo no âmbito da sua atividade. Gerir marcas ou gerir patentes que podem decorrer do normal funcionamento da empresa pode representar também uma mais-valia acrescida para a empresa. Claro que existem depois algumas situações em que é necessário fazer-se uma adequada vigilância, mas essa vigilância pode ser sempre assegurada por profissionais que podem auxiliar a própria empresa no âmbito dessa sua atividade. E o importante é efetivamente ser a empresa a perceber e a deter em primeiro lugar os seus ativos intangíveis para que depois melhor os possa comercializar e valorizar.